O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia em que a igreja se veste de vermelho, o sangue dos mártires, sangue derramado pela fé, para celebrarmos as duas colunas da igreja. Essas duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, esses dois homens que dão para a gente a certeza, a garantia da sucessão apostólica. Eu tenho dito, eles são como que o último elo da corrente, né? A gente imagina uma corrente com aqueles elos, né? Lá na pontinha está Jesus Cristo. Jesus lança um elo sobre Pedro, sobre Paulo. Esse elo vai vindo, ligando os bispos, os padres, até chegar na gente. É a sucessão apostólica. Esse menino aqui, Paulo, antes de ser chamado por Jesus, o nomezinho dele era Saulo. Era um judeu eloquente, cidadão romano de Tarso, e era um homem versado na palavra de Deus, de eloquência, um homem de ótima oratória, que se expressava muito bem, mas ele estudava a palavra de Deus, e naquele tempo, os estudos que ele fazia, faziam ele pensar que perseguir os seguidores de Jesus Cristo era uma coisa boa. Então ele perseguia cristãos, quem seguia Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo precisou de Saulo, para que Saulo anunciasse a palavra, porque quando Jesus reuniu os seus 12 apóstolos e os enviou pelo mundo todo para pregar a palavra, ele deu uma ordem para os apóstolos dizendo assim: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, vai primeiro anunciar para o povo da descendência de Abraão, né? Para os hebreus, para aquele povo que Deus escolheu. Mas depois, quando os apóstolos estavam anunciando a palavra já para esse povo, Jesus disse: agora eu preciso de alguém com vigor, com eloquência, com oratória, que fale idiomas, para poder anunciar também aos pagãos. Eu preciso que a minha palavra avance. E daí ele chama Saulo. Só que Saulo era perseguidor dos cristãos. Saulo saiu para ir a Damasco prender cristãos. No caminho de Damasco, Jesus se apresenta a Saulo. Saulo tem uma visão do Cristo, um encontro com Cristo. Saulo cai por terra, capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, cai por terra, fica uns dias, 3 dias sem enxergar, e Saulo fica com aquela pergunta que Jesus faz: Saulo, Saulo, por que me persegues? 3 dias depois, Jesus manda Ananias ir lá, impor as mãos sobre Saulo, pede o Espírito Santo e caem as escamas dos olhos de Saulo. Saulo vê, começa a entender a graça de Deus e se transforma de perseguidor de cristãos em formador de cristãos. Saulo percorreu todo o mundo conhecido daquela época, a pé, pregando a palavra de Deus. Ele tinha uma urgência tão grande para anunciar a palavra, que ele ia de cidade em cidade, formava lá os cristãos, ficava lá o tempo que fosse necessário para dar corpo àquela comunidade cristã, dos seguidores de Jesus. Depois ele corria para outra cidade,
e formava novos cristãos lá, nova comunidade, deixava as pessoas celebrando a Santa Missa. Pode ler nos Atos dos Apóstolos, perseverante na oração, na doutrina dos apóstolos, na fração comum, se reuniam aos domingos da ressurreição para celebrar. E Saulo ia, e Paulo, agora já transformado o nome de Paulo, ia de cidade em cidade. E ele tinha tanta urgência que ele não voltava nas cidades por onde ele havia passado, mas ele queria se comunicar com essas cidades, continuar orientando, dando direção, e ele vai escrevendo as cartas. Então ele esteve em Tessalônica, e depois ele escreve as cartas aos Tessalonicenses. Teve em Éfeso, formou a comunidade cristã de Éfeso, depois escreve a carta aos Efésios, e assim ele vai indo, mundo afora. Esteve em Corinto, depois ele escreve, e as cartas de Paulo estão na Sagrada Escritura. Nesses 2 milênios de cristianismo, nesses 21 séculos de cristianismo, e as cartas de Paulo nós lemos hoje, foram escritas há 2000 anos, e nós lemos hoje, por 2000 anos, essas cartas de Paulo ajudam a formar a comunidade cristã, ajudam a formar cristãos. Santos e santas se converteram lendo as cartas de Paulo. Homens e mulheres se mantiveram na fé lendo as cartas de Paulo. Muitos dessas cartas, homens que vieram muito tempo antes de nós, foram mortos na época das perseguições, e o corpo deles, depois que iam ser embalsamados, as pessoas tiravam, e por baixo da roupa eles guardavam as cartas que Paulo havia escrito, e essas cartas os mantinham vivos na fé. Este homem, Paulo, foi martirizado, derramou o seu sangue. Na época da perseguição aos cristãos, no início do cristianismo, Nero incendiou Roma, colocou a culpa nos cristãos, e aí matou Paulo. Paulo, por ser de Tarso, cidadão romano, não podia receber a morte de cruz, porque a morte de cruz é muito auspiciosa, muito difícil, uma morte lenta, com muito sofrimento. Então o cidadão romano não podia ser condenado à cruz, ele deveria sofrer uma morte mais rápida. Então Paulo foi morto pela espada de Nero, perdeu a cabeça, deu a vida pela igreja, derramou o seu sangue, para que hoje nós tivéssemos a palavra, para que hoje fôssemos cristãos. Este outro homem, Pedro já era da descendência também do povo de Deus, dos judeus, da descendência abrâmica. Pedro era um pescador lá do lago de Tiberíades. Ele e o seu pai Jonas, o seu irmão André, pescavam. A rotina deles era aquela de pescar, saíam com os barcos, voltavam por terra, iam juntar os peixes, limpar as redes. Um dia o irmão dele, André, conheceu Jesus, falou de Jesus para ele, e Jesus passou lá onde estava Pedro, pescando, e chamou Pedro: Pedro, vem e segue-me. E Pedro largou tudo, as redes, as barcas. Pedro já era um líder entre os pescadores, ele tinha vários barcos, as pessoas iam pescar nos barcos de Pedro, depois repartiam com ele o fruto da pesca. Pedro já tinha uma liderança, era um homem rude, bronco, sem muita capacidade de erudição, mas já exercia uma liderança. Este homem Pedro larga as coisas todas da vida dele, muda de rotina para seguir Jesus. E aí, no texto do Evangelho de Mateus que nós lemos hoje, guarde bem na sua memória, Mateus capítulo 16, é que nós vimos esse texto belíssimo de hoje. Jesus está indo para Cesareia de Filipe, reúne os seus discípulos, ele quer fazer um apanhado de tudo aquilo que ele ensinou nos 3 anos de vida pública dele, desde os 30 até os 33, quando ele está se preparando para entregar a vida dele na cruz. E ele pergunta para os discípulos, olha, eu andei por aí de cidade em cidade, de povoado em povoado, falando de mim, falando do reino de Deus, anunciando que o reino de Deus está próximo, dizendo que a profecia estava se cumprindo. Vocês que são os meus discípulos e que andam no meio do povo, o que vocês dizem que eles dizem que é o Filho do Homem? O que é que eles falam de mim? E já aí Jesus observa nas respostas dos discípulos o quanto de confusão que havia, porque eles começam a dizer assim: olha, uns dizem que tu és Elias,
outros dizem que tu és Jeremias, que tu és algum dos profetas. Aí Jesus pensa, que confusão na cabeça desse povo. Falei, eles não entenderam direito quem eu sou. Aí Jesus fala para os discípulos, para os apóstolos: e vocês? Vocês andaram comigo nesses 3 anos, comeram na minha mesa, viram as minhas pregações, viram os sinais que eu realizei. Quem vocês dizem que eu sou? Aí você tem que pensar agora comigo assim, ficar 30 segundinhos em silêncio e pensar. Se Jesus estivesse aqui na sua frente agora e perguntasse isso para você: quem você diz que eu sou? Qual a resposta você daria para Jesus? Quem que você diria que Jesus é? Quem é Jesus para você? Você responderia o quê para ele? Os apóstolos ficaram um pouquinho em silêncio, mas de repente Pedro se levantou e Pedro disse no seu ímpeto: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O que você teria dito que é Jesus? Quem é Jesus para você? Quando Pedro disse para Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus se alegrou com a resposta de Pedro. E ele disse: feliz és tu, Pedro, porque não foi nenhum homem que te revelou isso. Porque nenhum homem revela isso. Isso que tu descobriste foi o próprio Espírito Santo. É Deus, o Pai, quem te revelou. E aí Jesus diz para Pedro uma coisa que é muito fundamental para a nossa fé. Ele diz: Pedro, tu és pedra. E agora eu quero ouvir você. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha. Oh, glória a Deus, no mais alto dos céus. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Cristo está aqui começando uma igreja. Eu tenho dito, nas missas todas que eu celebrei nesses dias de São Pedro e São Paulo, nunca mais, depois do dia de hoje, depois de você celebrar São Pedro e São Paulo, você não pode mais se deixar enganar por pessoas mal informadas, pessoas ignorantes, ignorância de faltar conhecimento, ou às vezes pessoas mal intencionadas, que vão dizer para você assim: Cristo não fundou igreja nenhuma. Você não pode mais se deixar iludir. Você tem que entender que Cristo começou uma igreja. E Cristo escolheu a partir de quem Ele estava começando essa igreja. Porque foi o Cristo quem escolheu Pedro lá no lago de Tiberíades para que Pedro seguisse. Pedro passou pela experiência do erro, do pecado, da traição de Jesus. Negou Jesus 3 vezes. Depois Jesus cura o coração de Pedro, perdoando ele, perguntando: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E daí Cristo manda: apacenta as minhas ovelhas. Já estava encaminhando Pedro para essa missão de apacentar as ovelhas. Agora hoje aqui, filhos, vou até subir de novo. Hoje aqui, estimados do meu coração, Jesus está transmitindo para Pedro a missão que ele veio fazer neste mundo. Jesus é quem veio religar, que depois vai dar a palavrinha religião, religar o homem pecador a Deus, porque o homem havia se afastado pela desobediência. Agora ele vem religar. Jesus é que vem com a chave do céu, para que a gente possa entrar no céu de volta, de onde tínhamos saído por causa do nosso pecado, da nossa desobediência. Agora aqui, Jesus está iniciando a sua igreja, está transmitindo a missão e o poder dele para Pedro, que é essa pedra. Tu és pedra, sobre essa pedra eu vou começar a minha igreja. Darei para você a chave do reino dos céus, a chave que é minha. Eu dou para você, Pedro, transmito para você. Darei para você a chave do reino dos céus. Aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. As portas do inferno não vão prevalecer. Veja, filhos queridos, essa é a missão de Jesus. Jesus veio para ligar, Jesus veio com a chave. Agora ele passa para Pedro e diz: o que você ligar
será ligado. O que você desligar será desligado. Pedro é essa pedra inicial, esse alicerce, esse fundamento, esse começo da igreja. Portanto, filhos queridos, a igreja que é ali alicerçada em Pedro assume essa missão. Pedro é a igreja nesse momento, que vai assumir essa missão de religar, de ser chave do céu. Igreja é esse caminho de salvação instituído por Cristo e transmitido a Pedro, não como um prêmio para Pedro, um reconhecimento pelas coisas que Pedro fez, não como prêmio, mas como missão. Sacramento da confissão, ouvir as pessoas, ligar na terra, ligar no céu. Os pecados de quem você perdoar serão perdoados, que você retiver serão retidos, as portas do inferno não vão prevalecer. E daí ninguém melhor do que Pedro. Por quê? Porque ao longo dos 2 milênios de cristianismo, quantos outros Pedros houveram que também traíram Cristo? Quantos ataques a igreja sofreu? Do lado de fora, sendo atacada de fora o tempo todo, 2000 anos de ataque, perseguição. Estamos falando só de 2 que foram mortos por causa de Cristo. Mas quantos outros ao longo desses 2000? Hoje tem cristão preso só por ser cristão. Hoje tem cristão sendo morto só por ser cristão. Então, filhos queridos, continua o sangue sendo derramado. Esses homens que deram a vida pela palavra de Deus, que deram a vida pelo evangelho, deram a vida pela igreja, como Cristo deu a vida pela igreja, como Cristo se entregou. Esses homens também. Então essa igreja existe, fundada em Cristo, a partir de Pedro, que ele transmite a missão dele, ele passa para a igreja. Há um santo chamado Ambrósio. Santo Ambrósio diz assim, em latim: Ubi Petrus ibi ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Como é que nós podemos, filhos amados, eu pergunto para você, fazer parte dessa igreja, desse edifício que é a igreja, desse corpo místico que é a igreja? Como é que nós podemos fazer parte da igreja sem estarmos ligados a Pedro, que é o alicerce, que é a pedra que Jesus escolheu? Como é que um edifício vai se sustentar sem estar ligado à pedra que foi colocada? Ubi Petrus ibi ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja, como instrumento, como meio de salvação deixada por Cristo. Obviamente que quando Cristo transmitiu essa missão para Pedro, ele não disse para Pedro: vou fundar em você a igreja e você vai chamar ela de Católica Apostólica Romana. Isso vai acontecendo ao longo do tempo, né? Primeiro, quando esses 2 homens, Pedro e Paulo, começam a sair pelo mundo todo para anunciar a palavra de Deus. Pedro mais no mundo ali hebreu, Paulo pelo mundo pagão, como eu falei para você, percorreu todo mundo conhecido da época. As pessoas olhavam para aqueles homens, para aquelas comunidades e diziam: esse povo está se espalhando pelo mundo todo, porque era o mundo conhecido da época, está em todo o universo, no universo que eles conheciam. Então essa igreja é uma igreja universal. E qualquer palavrinha aqui traduzida, universal, católica. Essa igreja é católica. Aí eles olham para os apóstolos que estão anunciando a palavra de Deus e dizem: essa igreja é católica e ela é dos apóstolos, tem a sucessão apostólica. O Pedro, quando recebe de Jesus essa missão, ele se dirige lá, fica por aquela região ali pregando a palavra. Depois ele vai a Antioquia, e de Antioquia Pedro vai para Roma. Lá em Roma, de Roma, a tradição da igreja nos diz, ele senta na sua cátedra, na cadeira de Pedro. Sempre o padre, o bispo na sua igreja, ele tem a cátedra. Por isso que a igreja do bispo se chama catedral, por causa da cadeira. Lá da igreja da cátedra, da cadeira do bispo, na sua catedral, ele governa a igreja daquela região, daquela diocese. E Pedro se torna o bispo de Roma, a catedral de Roma. E a catedral de Roma passa a dirigir a igreja do mundo todo. Depois que Pedro morre, eu falei para você que o Paulo foi martirizado por Nero, perseguição aos cristãos, foi decapitado pela espada de Nero. Na mesma época,
anos 64, 67, por aí, 64, 67 da nossa era cristã. Só que Pedro não era cidadão romano, então ele foi condenado à cruz. Só que quando ele é posto na cruz, ele diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Daí os algozes vão e colocam então a cruz de cabeça para baixo, e morre em Roma. Um detalhezinho que eu gosto sempre de lembrar, e que eu já falei aqui para vocês muitas outras vezes, né? Pedro está sepultado em Roma, onde hoje é a Basílica de São Pedro, onde o Papa, a igreja do Papa, onde o Papa reza o ângelus, celebra, recebe as pessoas. Na Basílica de São Pedro, lá no fundo, vai descendo, 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 lá embaixo está a sepultura de Pedro. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa cátedra que foi usada por Pedro nunca mais ficou vazia, sempre um sucessor de Pedro. Bem no comecinho, o primeiro sucessor dele, Lino, depois Cleto, Clemente, até hoje o Papa Leão, sucedendo Pedro. Sucessão apostólica, o elo dessa corrente. Esses homens que foram chamados por Cristo, receberam de Cristo a missão e vem vindo, até chegar até nós, sem interrupção, na sucessão dos apóstolos, nessa grande graça de viver e de transmitir a fé. Eu falava hoje no retiro, na missa que a gente fez ali do retiro também, que é muito interessante a gente chegar hoje em dia, né, e fazer uma leitura assim superficial da palavra de Deus, e às vezes receber críticas. Eu não vou fazer aqui apologética, né? Não é essa a minha intenção, mas as pessoas, quantos de nós já ouvimos aí: Cristo não fundou igreja nenhuma? Fundou, sim senhor. Quantos de nós já ouvimos assim: os católicos esconderam a Bíblia do povo de Deus? Graças a Deus que esconderam. Se não tivessem escondido, Nero tinha queimado em Roma, tantas outras perseguições, é porque os católicos guardaram a Bíblia, que a Bíblia chegou até nós hoje. Mas antes o católico não andava com a Bíblia. Eu falei hoje no retiro, não andava. Como é que ia andar? Hoje a Bíblia está impressa, porque Gutenberg, um cristão católico, inventou a imprensa. Mas antes eram aqueles rolos. Como é que as pessoas iam andar com aquilo pelas ruas? Veja, eu falei para você, alguns mártires eram martirizados e tinham textos bíblicos guardados sobre a roupa, no martírio, ao serem mortos, queimados, decapitados. Os cristãos católicos guardaram a palavra de Deus para que ela pudesse chegar. Depois da invenção da imprensa, foi difundindo pelo mundo todo. E num mundo em que não havia alfabetização, num mundo em que pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, os cristãos católicos desenvolveram uma forma de anunciar a palavra para as pessoas que não sabiam ler. Foram pintando as passagens bíblicas, encomendavam pessoas que pintavam. Hoje você vai naquelas catedrais lindas, belíssimas, né? E você vê aquelas pinturas todas fantásticas, que hoje não tem preço, não tem dinheiro que pague, mas na época que foram pintadas por pessoas que sabiam pintar. Tem muitos desses artistas que hoje estão aí com as suas telas pintadas nas catedrais mundo afora, que morreram pobres porque não conseguiram vender uma telinha sua. Depois de mortos, depois de 1 milênio, depois de 2 milênios, essas coisas ganham valor. Mas não foi assim sempre. Então é muito difícil a gente ouvir críticas infundadas, ataques infundados, de gente que faz uma leitura superficial, fundamental, que não pesquisa, que não estuda, que não leva em consideração o contexto, que não leva em consideração que esses homens derramaram sangue para não negar a fé, que ao longo dos séculos e dos milênios a igreja é assim, edificada sobre o sangue desses homens. Por isso que a palavra chega para nós hoje. Por isso hoje nós podemos continuar inspirados nesses textos sagrados belíssimos, mas que foram escritos há 2000 anos por esses homens.
Tantos homens e mulheres que ao longo da história do cristianismo foram se convertendo lendo esses textos. E hoje é a nossa vez, de mantermos a fé, de fazermos como falou Paulo. E aí eu termino, queridos do meu coração, estimados de minha alma, voltando na primeira leitura, que é a leitura dos Atos dos Apóstolos. Porque nos Atos dos Apóstolos que a gente lê hoje, capítulo 12, Pedro está preso. Herodes matou Tiago, depois mandou prender Pedro. Pedro está na prisão. Agora mais uma vez eu quero ouvir você. Enquanto Pedro estava na prisão, o que a igreja fazia? A igreja rezava. Veja, quem rezava era a igreja. Então como é? Isso aqui é anos 60. A igreja já estava em oração por Pedro, pelo seu representante, pelo seu líder. E enquanto a eclésia, estava rezando, Deus envia anjos para libertar Pedro da prisão. Ele é liberto de uma forma miraculosa. Quando a gente celebra São Pedro e São Paulo, nós colocamos aqui também o sucessor de Pedro. E daí também uma outra curiosidadezinha, né? Hoje nós temos lá, sentado na cátedra de Pedro, este homem aqui, que adotou o nome de Leão XIV, porque outros 13 que vieram antes dele adotaram o nome de Leão. Mas nunca vai ter um Pedro II, porque Pedro é Pedro. E todos os que sentarem na cadeira de Pedro, depois de Pedro, começando por Lino, vão ser Pedro, o sucessor. Essa é a cadeira de Pedro, a cadeira do governo da igreja. É aquele representante do Cristo na terra, que governa a igreja do mundo todo. Por isso, celebrando São Pedro e São Paulo, nós temos que trazer ao nosso coração essa consciência de sempre rezarmos pelo sucessor de Pedro, que hoje é o Leão XIV, porque a igreja continua sendo perseguida. E Pedro, que foi posto na prisão, continua de muitas formas na prisão. Eu brincava também durante as missas de hoje, dizendo assim: imagina eu, Padre Cedemir, pároco da paróquia dos Sagrados Corações, da melhor paróquia do sul do mundo, em Barreiros Beach, com 7 comunidades para eu cuidar. Eu já sofro, negão. De vez em quando ainda tem um outro tipo de perseguiçãozinha, e tem as complicações. Agora tu imagina Leão XIV, cuidando da igreja de todo mundo, tendo que tomar decisões que influenciam todo mundo. Eu, às vezes, tenho dificuldade para determinar uma coisa que funcione aqui na igreja matriz e que funcione, por exemplo, na Nossa Senhora Aparecida do Solemar, que funcione na Santa Maria dos Anjos no Pedregal, que funcione na Nossa Senhora de Lourdes aqui. Agora imagina o Papa tendo que determinar coisas que vão ter que influenciar nações diferentes, países diferentes, continentes diferentes, culturas diferentes. Precisamos rezar pelo nosso Papa, sempre, pelo sucessor de Pedro. A grande graça é que estamos sob a promessa de Cristo. As portas do inferno não irão prevalecer. E aí, ao longo desses 2000 anos, nós já vimos quantos ataques, quantas desgraças. A igreja às vezes cresce, às vezes diminui, às vezes dá um levante, às vezes dá uma, assim, altos e baixos. Mas as portas do inferno não vão prevalecer. Que esse dia de São Pedro e São Paulo nos inspire a amar mais e mais a nossa igreja, a ter mais a certeza de que nós mantemos a sucessão apostólica, de que somos católicos porque estamos no mundo todo, apostólicos por causa dessa sucessão garantida por Pedro e Paulo, romanos por causa desse governo da igreja que nunca deixou de sair de Roma e não perde essa sucessão jamais. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.